A alegria é minha e é sempre uma alegria imensa voltar aqui. Ô pessoal, a Érica está falando, quem tiver com lugar aí do lado sobrando, para levantar a mão, para o pessoal que está lá atrás poder vir sentar. Tem lugar aqui na frente, ó, tem cadeira aqui, tem outra ali também, tem aqui. Aqui, ó, aqui também tem. Aí. E pessoal, enquanto o pessoal vai se ajeitando lá, vai acabando de se ajeitar, vai sentando, se acomodando, eu falei sobre a minha alegria de estar aqui, e sempre é uma gratidão muito forte poder voltar nessa casa, que tanto já me beneficiou, tanto aqui eu já estudei, tanto eu aprendi, fiz amigos que eu amo, então é sempre maravilhoso voltar. E quando eu olho assim, que nem no momento de agora, a gente está olhando e o pessoal está procurando lugar para sentar porque o salão está cheio. Vocês já pararam para pensar como isso é maravilhoso? E maravilhoso no seguinte sentido: cada um que está aqui hoje teve a oportunidade e a opção de escolher estar aqui ou não. E vocês escolheram estar aqui, vieram e não tiveram medo de vir. Vocês sabiam que iam chegar, que iam sair tranquilos, depois iam poder voltar para a casa de vocês. E aí eu levo vocês a refletir na seguinte situação. Lá no passado, pensando em história da humanidade, quando os cristãos como nós tinham vontade de ouvir as palavras, os ensinamentos deixados por Cristo, por Jesus, e não tinham essa possibilidade que hoje nós temos. Porque lá no começo da história do cristianismo, eles foram muito perseguidos. Então, quando eles queriam fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, eles tinham que ir escondidos, eles tinham que ir disfarçados. E mesmo indo, eles iam com muito medo, porque eles sabiam que podiam não sair vivos dessas reuniões. E aí a gente pensa, meu Deus, que bênção, como nós já crescemos, como nós já evoluímos. E o tempo foi passando dessa época, desse caos que era, para aqueles que buscavam as verdades deixadas pelo Cristo. E as religiões foram evoluindo, foram melhorando. Mas mesmo com a evolução das religiões, nós ainda quando pensamos em religião, muitos ainda têm ideias preconcebidas que vêm dessa época e que percorreram séculos e que muitas vezes chegam até hoje, até nós. Por exemplo, quando nós pensamos em religião, não para todos, mas para muitos, vem aquela ideia de chegar num lugar com o senho franzido, sério, sem rir, sem nada, às vezes até uma certa melancolia, um certo medo de punição. Pessoas que, para seguir suas religiões, acreditam que precisavam se punir, acreditam que erram todo dia, e nós erramos mesmo, mas que isso era uma coisa horrorosa aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, e que quando sentem alguma alegria, alguma felicidade na vida, se sentem até culpados de tanta tormenta que essa ideia deturpada de religião trouxe ao longo dos séculos para o espírito imortal que é cada um de nós. E pensando nisso, nessa questão da religião, do estar sério, do estar com cara de triste, eu comecei a pensar na história de Jesus. Eu falei, meu Deus, mas eu acho que talvez isso não seja o correto, porque enquanto muitas religiões se prendem no momento do Calvário e da cruz, vendo lá Jesus naquele momento de dor, pregado na cruz, naquela dor, naquele sofrimento extremo, nós temos também todo o período que ele passou cuidando, ajudando, ensinando, e tudo com muito amor, tudo permeado de alegria.
E a gente às vezes opta por ver o quê? Diante de toda a história de Jesus, que foi numa festa de casamento, acabou o vinho, e ele não falou, então façamos uma oração séria e vamos embora para casa, porque essa festa aqui é coisa do demônio. Não, Maria chegou e pediu, filho, ajuda. E Jesus foi e converteu a água em vinho, e fez a alegria dos noivos e de todos os convidados que estavam na festa. E pensando nisso, me veio na cabeça, meu Deus, mas então talvez nós estejamos cometendo algum certo equívoco, quando diante de toda a vida dele, que foi uma canção de amor, de alegria, de esperança, nós focamos somente naquela parte da cruz, na questão da dor, na questão do sofrimento. E aí foram surgindo muitas dúvidas na minha cabeça, pelo costume que nós temos e por essas coisas que às vezes vêm cutucar a gente, né? Para falar, ó, você acha que é isso mesmo? E eu fui procurar na literatura espírita o que os espíritos traziam de novo e de diferente para a gente, para que a gente possa, como sempre, aprender mais e reformular as nossas condutas e as nossas concepções diante daquilo que o Consolador prometido veio nos trazer. Então, eu achei uma história muito interessante, que foi contada pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, em que Neio Lúcio nos conta que na época que Jesus estava aqui encarnado na Terra, ele estava lá reunido com os seus discípulos, com os seus apóstolos, como era de costume, eles iam, trabalhavam, auxiliavam, curavam, depois juntos sentavam, comiam e discutiam questões sobre vida, sobre morte, sobre o aqui, sobre o além. E nessa conversa, nessa reunião simples, a janta deles, Felipe veio com uma questão que começou a intrigar todos. Felipe, o apóstolo, estava passando por uma situação muito difícil na vida dele, um momento de sofrimento, um momento de dor, em que coisas que machucavam ele estavam acontecendo. E ele contou para os amigos que ali estavam e para Jesus, com um tom de angústia, com um pesar, com um sofrimento, que começou a comover a todos que ali estavam. E diante dessa comoção geral que se deu entre os apóstolos, Simão Pedro olhou para Jesus e falou, mestre, olha a dor do nosso irmão, trabalha tanto, ajuda tanto, está passando por um momento tão difícil, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E Jesus olhou para os apóstolos e falou assim, eu vou contar uma história para vocês, que vocês vão entender bem o que está acontecendo. Era uma vez uma cidade que estava dando tudo errado, uma balbúrdia, bagunça. As pessoas não tinham caridade, as pessoas desrespeitavam umas às outras, as pessoas prejudicavam umas às outras, perseguiam, caluniavam, o caos. A cidade estava se perdendo. Então Deus falou assim, eu preciso intervir de alguma forma para melhorar a questão dessa população e para que eles possam voltar a caminhar nos caminhos adequados. E Deus escolheu uma família que morava naquela cidade e que era muito boa, muito do bem, muito conectada com a espiritualidade superior. E Deus falou assim, é essa família que vai me ajudar a resolver o problema dessa cidade. A família era composta de 5 pessoas, o marido, a esposa e 3 filhos. E assim, receberam aquela inspiração vinda de Deus e começaram a trabalhar ativamente no bem. A casa que eles moravam virou um centro, um reduto de fé e de caridade. Lá, as pessoas necessitadas procuravam ajuda, tanto na questão espiritual quanto na questão material. Então, elas vinham com as suas dores, com o seu sofrimento, e lá escutavam orientações sobre aquilo que era de Deus. Lá tinham ouvidos que ouviam, lá tinham ensinamentos que edificavam. E também, quando a dificuldade era material, lá eles ganhavam o pão, a vestimenta. A família trabalhava para conseguir isso. Só que aí tudo ia muito bem e a cidade começou a entrar nos eixos.
Só que aí uma pessoa começou a ficar muito incomodada com isso, que era um espírito das trevas. Ele que provocava, que punha lenha na fogueira para a cidade pegar fogo, falou assim: opa, estão atrapalhando o meu trabalho aqui, e eu não vou deixar isso passar em branco. E esse espírito das trevas falou: deixa comigo, eu pego fácil essa família. E começou a alimentar naquelas pessoas que moravam naquela cidade a questão da calúnia, da maledicência. E começaram a falar mal e inventar história daquelas 5 pessoas que tanto trabalhavam para fazer o bem. E para nossa surpresa, eles passaram muito bem por isso. Tiveram resignação, tiveram paciência, e mesmo se vendo caluniados, mesmo vendo tantas mentiras que eram contadas com maldade sobre cada um dos componentes da família, não pararam de trabalhar. Falaram: paciência, vai passar. O nosso trabalho e a nossa atitude vai provar quem nós somos. E assim conseguiram superar aquela atitude de desespero daquele gênio das trevas. E quando ele viu que aquilo não tinha dado efeito, que a coisa continuava andando bem, ele falou: deixa estar, eu vou fazer uma coisa pior que vai fazer eles caírem. E fez aquela família passar por privações materiais terríveis. Faltou dinheiro, faltou pão, faltou o sustento daquela família. Mas mesmo assim eles não se abalaram. Eles falaram: não, nós temos um ao outro, e juntos nós vamos trabalhar dobrado se for necessário, e vamos nos reerguer. E assim fizeram, trabalharam, conseguiram superar aquela dificuldade, ficaram muito bem. E o espírito das trevas começou a ficar mais nervoso ainda. Falou: ah, é assim? A pobreza não te derrubou? Vou te trazer uma questão pior ainda que a pobreza, que agora vai derrubar. Não estão trabalhando bastante? Não estão ganhando? Vai vir agora a prova da riqueza. Com a riqueza eu derrubo os 5 fácil. E chegou a riqueza. Essa família de 5 pessoas começou a ganhar bastante dinheiro com o seu trabalho. E começou a sobrar, coisa que nunca tinha acontecido. E qual não foi a surpresa desse gênio das trevas quando percebeu que tudo aquilo que a família estava ganhando estava se revertendo para a comunidade. Eles estavam ajudando, eles estavam auxiliando aqueles irmãos carentes e necessitados que tanto precisavam, e estavam melhorando a vida social daquela cidade. E assim o gênio das trevas foi. Pôs vaidade, falando: ó, estão ficando famosos porque trabalham no bem. Nada abatia aquela família. Quando chegou a questão da vaidade, que eles falaram, começaram todo mundo a falar: olha só, eles devem ser anjos, estão muito próximos a Deus, e a pessoa começa a se achar anjo mesmo, né? Eles falavam: não, nós somos pessoas simples, com dificuldades, e todo o nosso trabalho, todo o mérito vem de Deus, que é Ele quem nos dá sustento, que é Ele quem nos dá suporte para que a gente possa seguir adiante fazendo aquilo que é a orientação dele. Aí a coisa começou a ficar difícil para aquele gênio das trevas, bem difícil. E ele falou assim: já que nada disso deu certo, eu vou numa coisa bem simples, que eu sei que vai ser infalível. Foi lá no pai da família e suspirou no ouvido dele: olha, você trabalha tanto, você fala tanto o nome de Deus, mas você já parou para pensar em quem você é? Você é um pecador, você já errou tanto, você se acha digno o suficiente para ter o nome de Deus na sua boca? Você é um miserável, você devia se envergonhar de ter essa atitude perante as outras pessoas, você não é ninguém. E infelizmente nesse momento o homem parou, o marido, e pensou, ele falou: olha, é isso mesmo, Deus é tão bom, eu não sou nada, eu erro, eu peco. E aquilo, uma tristeza profunda, tomou conta do coração desse homem. Ficou triste. Não tinha mais forças para ir trabalhar. Não tinha mais forças para falar o nome de Deus, pois já não se sentia mais digno disso. Não tinha mais forças para ajudar aqueles necessitados que batiam na porta dele. Era só ficar no quarto, era só ficar na cama dormindo. Mas a tristeza era tão grande, era tão profunda, que nem comer ele não comia mais, não queria, perdeu o apetite. E assim o tempo foi passando. E ele não conseguia se reerguer. Esse homem adoeceu e acabou desencarnando nessa situação.
E a esposa, que muito amava, vendo ele naquela rede de tristeza, de lamentação, de amargura, também foi tomada por aquele sentimento que deixava um vazio no coração dela. E ela não tinha mais ânimo nem força para fazer nada daquele trabalho que tanto eles tinham feito juntos. E o que aconteceu com a mulher? A mesma coisa. E não foi só ela. Os 3 filhos também, na sequência, um atrás do outro, contaminado pela tristeza, foi deixando de fazer aquilo que enriquecia os dias deles e foi se entregando. E assim morreram os 5 componentes dessa família. E quando Jesus acabou de contar essa história, os discípulos, os apóstolos que estavam ali jantando juntos, tristes com a história de Filipe, ficaram todos assim, sem saber o que falar. Ninguém teve coragem de comentar nada. E Jesus virou para eles e disse assim: viram? Enquanto tiverem mãos que podem trabalhar, pés que podem trabalhar, pensamentos que podem trabalhar, sentimentos que podem trabalhar, enquanto puderem fazer uma oração que preste serviço para alguém, não tem motivo de tristeza. Porque quando vocês sentirem uma pontinha de tristeza tocar no coração de cada um de vocês, lembrem-se disso. Trata-se do gênio das trevas que está ali tentando induzi-los a atrapalhar os desígnios do Pai, os desígnios de Deus. E quando eu vi essa história, eu confesso para vocês que eu fiquei chocada. Porque quem de nós aqui consegue passar um dia inteiro sem ter nenhuma pontinha de tristeza, sem ter nem um pouquinho de dificuldade, que fala, eu não vou, não, estou desanimada, não quero. Quem nunca? E eu acredito que a maioria, todo dia, nem que for um pouquinho, tem esse sentimento. E o problema é que esse sentimento, ele não só nos derruba, no sentido de nos impedir de fazer aquilo que nós temos que fazer, mas ele começa a nos conectar com situações que podem ser desastrosas na vida da gente. Hoje, nós temos, graças a Deus, o Espiritismo que nos orienta, que nos revela, que nos faz entender muitas coisas. E uma dessas coisas é que todos nós emitimos energias e captamos energias. E diante disso, é como se cada um fosse um radinho. Eu sempre uso essa passagem do radinho porque eu acho que ela é muito válida e ela é muito interessante. Dependendo de onde eu coloco o botão do rádio, a sintonia que eu coloco é a música que eu vou escutar. Se eu sintonizar numa rádio que toca música sertaneja, eu não vou escutar rock. Se eu sintonizar numa rádio que toca rock, eu não vou escutar música sertaneja. Assim também é na nossa vida com os nossos sentimentos. Toda a energia que nós emanamos nos liga a energias afim. E onde está o botãozinho da minha sintonia que vai me ligar a algo bom ou ruim? E aí nós começamos a pensar nesses momentos de tristeza, de menos-valia, de desespero, o teor da nossa energia. E começamos a entender muitas das ligações obsessivas com espíritos sofredores que nós às vezes carregamos e precisamos às vezes até de ajuda mesmo. Procuramos centro espírita, procuramos mesa mediúnica. Não entendemos o que aconteceu, o que fez aquela pessoa, aquele espírito estar lá perseguindo a gente. E a espiritualidade vem dizer, começou com cada um. Nós sabemos que existe a questão do karma, aquilo que nós trazemos programado para reajustar erros do passado. Mas segundo a espiritualidade, isso é uma pequena porcentagem. A grande maioria das dificuldades que nós passamos, ela é adquirida por erros do hoje, do presente, por condutas erradas. Se eu ainda odeio o meu vizinho ou aquele parente que a gente não se dá, como que eu vou querer, nessa sintonia, sentir o amor, sentir paz, sentir tranquilidade? Eu vou ouvir só a música que eu estou sintonizando. Se eu quiser ouvir outra música, eu tenho que sintonizar outra frequência. E sobre isso, o Emmanuel nos traz um ensinamento muito interessante, que está nesse livro aqui, Palavras de Vida Eterna.
num texto que chama Segundo Agimos. Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz o seguinte: sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. E aí a gente vai fazer uma pausa para a gente raciocinar um pouco em cima disso. Ele está falando agentes magnéticos de indução. O que é um agente magnético de indução? Um agente de indução é aquilo que te induz, é aquilo que faz as coisas acontecerem, é aquilo que faz as coisas caminharem. E ele fala assim, quando a gente pensa em atitude, fala, ok, é fácil entender. Aquilo que eu faço faz algo acontecer na minha vida. Aquilo que eu planto, eu colho. Mas ele vai muito além das atitudes. Ele faz a gente pensar aqui em sentimentos. Primeiro ele diz sentimentos. E o sentimento ele vem muito antes da atitude. O sentimento, então, é um agente de indução. É um agente magnético de indução. E aí a gente começa a olhar para dentro dos nossos sentimentos e falar assim, pensa assim, o que eu estou sentindo hoje? O que isso vai trazer para a minha vida? E aí a gente cai de novo na questão do rádio. Qual música eu estou escutando com o sentimento que eu estou emitindo? É a música que eu quero escutar na minha vida? Porque se não for, a gente precisa começar a reprogramar. Além dos sentimentos, as ideias, os pensamentos, as palavras, porque muitas vezes a gente esquece essa questão da palavra, e a palavra ela tem uma força imensa, porque cada palavra que nós emitimos, ela é muito mais do que uma simples palavra. Cada palavra que nós falamos, ela sai carregada do magnetismo daquilo que nós somos. Vocês já repararam nisso? Quando estão nervosos, a mesma frase sai de um jeito diferente do que sairia quando nós estamos serenos, quando nós estamos falando de amor. Porque a palavra ela vem carregada de magnetismo. E tudo aquilo que tem magnetismo atua na nossa vida como agente magnético de indução. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente estiver sentindo tristeza, nós estaremos conectando com situações e com espíritos que estão vibrando na mesma frequência. Não que seja fácil sair dessa faixa, mas sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Ele continua dizendo, a vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós segundo agimos. A vida reage sobre nós segundo nós agimos. E em cada momento que a gente passa a pensar sobre a nossa vida e vê aquele ponto de dor que incomoda, aquele ponto que não está bom, que precisa mudar, nós precisamos, ao invés de perguntar, meu Deus, por que na minha vida? Por que isso chegou para mim? Nós precisamos mudar a pergunta e dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo que está traindo essa situação para a minha vida? Como eu estou usando os meus sentimentos, as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas atitudes, que estão fazendo isso acontecer na minha vida? A gente tem uma tendência muito grande a perguntar olhando para fora. E o convite do Emmanuel aqui é que a gente continue perguntando, só que agora sob um ponto de vista diferente, olhando para dentro. O que eu preciso mudar para que essa situação se mude também? E aí nós voltamos naquela questão do ok, nós sabemos que não é legal ficar com lamentações, com tristeza, com ressentimento, mas falar é fácil, por isso eu estou falando aqui. Viver essa transformação é difícil. Porque tristeza não é só falar, estou alegre, estou triste. Não estou mais triste, estou alegre. Sentimento é muito mais do que isso. Sentimento requer às vezes mergulhos profundos naquilo que nós somos e que muitas vezes nem nós sabemos, para que nós consigamos chegar ao ponto da onde precisa ocorrer a mudança. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Se é tão difícil mudar sentimentos, porque todos nós aqui sabemos que não é fácil, qual seria a fórmula? Qual seria a receita, se é que existe alguma,
para que a gente possa começar a tentar trabalhar isso e de alguma forma buscar corrigir isso, se nós sabemos que isso não nos faz bem. E sobre isso, tem um texto muito interessante, também do Emmanuel, que vem nesse livro da Esperança, que se chama Na Hora da Tristeza. Na hora da tristeza. Aquele momento de dor, pode ser qualquer tristeza, aquela tristeza grande, profunda, da perda de um ente amado, da dificuldade dentro da casa, até aquela tristeza pequenininha, que às vezes vem aquele incômodo, aquela coisa boba do dia a dia, mas que deixa a gente às vezes falar, nossa, acabou com o meu dia. Às vezes é uma fechada no trânsito que fala assim, nossa, e acaba com o dia, né? E ele fala o seguinte: não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Aqui tem um ponto muito interessante que a gente também tem que focar, perceber e prestar atenção, que é quando ele diz assim, ó, vocês querem a receita para curar a tristeza? A receita está aqui. Entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus. Mas esse entregar as nossas mãos nas mãos de Jesus vai muito além de nós fecharmos os olhos e imaginarmos Jesus apertando, cumprimentando a nossa mão. Não é isso que o Emmanuel fala. Quando ele usa esse símbolo, essa figura de entrega a tua mão nas mãos de Jesus, ele está dizendo assim, pega a tua mão e põe a serviço do Cristo. Põe a tua mão para fazer aquilo que Cristo espera de você na sua vida. E isso pode se dar de várias maneiras. Isso pode se dar com caridades materiais também, mas pode se dar de uma maneira muito mais ampla. Pode se dar tendo resignação e paciência com aquele parente difícil. Pode se dar dando uns minutinhos de ouvido para aquele amigo que precisa desabafar, que passa por uma dor maior que a nossa. Jesus fala assim, se você quer mudar a sua vida, segue o meu caminho. E o Emmanuel aqui reforça isso, entrega as tuas mãos nas mãos do Cristo. Ele diz assim para a gente nisso, você quer sair da tua tristeza? Tem uma receita fácil. Procura alguém com uma dor maior que a tua e trabalha para curar a dor daquela pessoa. Porque reparem só, enquanto a gente está sentindo a nossa dor e está remoendo, e geralmente quando a gente está com a dor, a gente é bem coitadinho assim, né? Ai meu Deus, olha o que fizeram comigo. E a gente deita na cama e remói. Por que a vida mandou isso para o meu caminho? E fica remoendo. E a coisa passa? Não, a coisa aumenta e toma proporções que a gente se sente arrasado. Por isso ele fala aí, ó, então quando tiver com dor, sai em busca de quem tem uma dor maior e trabalha a dor dessa pessoa para tentar amenizá-la, porque aí você vai esquecer da tua, e na hora que você se lembrar, ela já vai estar se resolvendo. Porque quando nós nos dispomos a tratar da dor do nosso irmão, a aliviar a dor do irmão que sofre, nós começamos a nos conectar com espiritualidade da mais alta hierarquia, porque é isso que eles querem de nós, que nós demos as mãos uns aos outros e caminhemos crescendo juntos. Quando nós começamos a olhar para a dor do próximo e trabalhar pela dor dele, quando a gente põe a nossa no bolso e vai cuidar da dor do nosso amigo, do nosso irmão, daquela pessoa necessitada, a espiritualidade superior começa a olhar para a gente com outros olhos e a gente abre sintonia para começar a receber a inspiração do mais alto. E às vezes aquela situação difícil de se resolver, indissolúvel, aparece uma intuição e você fala, nossa, mas e se eu fizer isso? E a coisa se resolve muito mais fácil. Mas muitas vezes não é tão fácil assim de se resolver. Há situações e dores que perduram muitas vezes por uma vida inteira. Mas quando isso acontece, nós não estamos desamparados. Quando nós estamos trabalhando no bem, tentando curar a dor do outro, pondo a nossa no bolso, alguém também está nos dando as mãos, alguém da espiritualidade maior, e amenizando o nosso sofrimento.
Porque a dor pode estar ali, mas o sofrimento, o modo como nós passamos por ela, pode ser muito mais leve, pode ser muito mais calmo, pode ser muito mais tranquilo. É isso que ele nos convida. Eu acredito que muitos daqui saibam perfeitamente do que eu estou falando, porque tem várias pessoas que estão aqui, eu não conheço todos, eu conheço alguns, mas que eu sei que pegam muitas vezes, põem a dor no bolso e que vão tratar da dor do outro. Quem faz isso sabe exatamente o que eu estou falando. E quem nunca fez, não tem problema. E está achando que isso é meio viajado, eu ponho uma proposta. Faça isso uma vez só. Pega no dia da tua dor, aquele dia que você não estiver bem, e fala, agora eu vou procurar alguém que está pior que eu e eu vou ajudar. E eu garanto para vocês vão ficar viciados em fazer isso sempre na vida. Porque a melhor sensação que a gente pode ter é de ver alguém que estava numa situação ruim e saiu melhor por conta de uma atuação nossa. Isso é gratificante. Isso traz o nosso coração, tornando ele pleno, tornando ele feliz, tornando ele satisfeito. Não só por termos ajudado alguém, mas porque abre esses caminhos que eu falei para vocês, que faz nós entrarmos em sintonia com essa espiritualidade de amor, com essa espiritualidade de socorro, e nós começamos a sentir a vibração daqueles espíritos que estão ali, de mãos dadas com a gente, nos auxiliando. Porque lembre-se sempre disso, quando a gente se propõe a fazer o bem, por mais pequenininho, por mais bobinho que ele pareça, nós nunca, jamais estamos sozinhos. Quando nós nos propomos o bem, os espíritos de luz pegam na nossa mão, e coisas que às vezes a gente achava que não ia conseguir, que ia ser difícil, acontecem e se transformam em coisas maravilhosas, porque nós nunca estamos sós. E aí, o Emmanuel nos traz uma outra orientação muito importante e muito interessante nessa questão da dor, da tristeza e da alegria. Ele nos diz assim, é necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. E aqui eu vou parar mais uma vez, porque essa parte, ela é extremamente importante. Todos nós aqui, todos, eu tenho certeza, já passamos por situações que a gente questionou. E não foi uma vez só, a gente faz isso todo dia. Meu Deus, por que comigo? Que saco! O que eu fiz para merecer isso? Essa pedra no meu sapato? E ele diz assim, a experiência não é boa, não é ruim. A experiência é o que é. É a experiência. E se ela ser boa ou ruim, vai depender muito do quê? Do modo como nós escolhermos atravessar essa experiência. Escolhermos. Porque a gente pode atravessar sim, com ódio, com lamentação, com queixa, vai doer muito mais. Ou nós podemos atravessar com fé, porque quem tem fé atravessa esses momentos de dor de cabeça erguida, porque tem a certeza de que é um momento e que esse momento vai passar. Por mais difícil que seja a dor, por mais difícil que seja o problema e o sofrimento. E ele segue dizendo, nossos companheiros são o que são. A experiência é o que é. E os nossos companheiros são o que são. E aí entra outro ponto muito doloroso e difícil do nosso caminhar, que é aceitar quem está do nosso lado como é. Dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Como é difícil aceitar que as pessoas são como são. E alguém consegue mudar o outro? Não. A gente consegue mudar nós mesmos. Agora o outro, a gente não consegue abrir a cabeça e enfiar uma ideia. Não. A gente só pode mudar a nós mesmos. Então a gente tem que parar de se ressentir, de ficar quebrando a cabeça para mudar quem está do lado. Mas a gente tem que sim buscar mudar a nossa conduta e o nosso comportamento. Porque quando nós mudamos e passamos a ser exemplo, aí muitas vezes nós conseguimos mudar o outro. Porque o exemplo muda, o sentimento muda. Palavras vazias não.
Então lembre-se sempre, a experiência é o que é, as pessoas são o que são, e a gente tem que aceitar, sem ser conivente, sem falar, então deixa rolar, não, mas fazendo o nosso melhor na nossa esfera de ação, que é mudando o que está aqui dentro, o meu modo de ver, o meu modo de agir, o meu modo de pensar sobre aquilo que está acontecendo. A grande questão é obedecer a Deus, amando e servir ao próximo de boa vontade. Aqui ele volta a repetir sobre a questão do servir ao próximo de boa vontade. Servir feliz, servir com um sorriso nos lábios. E fala de outro ponto muito interessante. Toda vez que nós reclamamos de uma situação que está acontecendo na nossa vida, toda vez que nós nos queixamos de uma pessoa que está enchendo nosso saco, a gente está desacreditando no poder de Deus. Porque vejam só, se Deus é onisciente, é onipresente, se Ele sabe de tudo, se Ele está em todos os lugares, alguma coisa acontece sem a permissão dEle? Alguém cai de paraquedas na vida de alguém? Não, ninguém. Se aquela pessoa difícil está no teu caminho, acredite, é para te melhorar. Se aquela situação dolorosa está acontecendo na sua vida, acredite, é para o seu crescimento. Porque nós também temos uma visão muito distorcida sobre a dor, que vem desses séculos que nós caminhamos na humanidade, de pensar que Deus está punindo, está castigando. E a doutrina espírita vem e fala assim, não, Deus não pune, Deus não castiga ninguém. Deus dá a lição certa para te transformar num ser de luz. Deus te lapida para te transformar em alguém melhor, para te tornar alguém mais completo, mais forte. E eu sempre costumo falar que é a questão daquele carvão bruto que vai virar diamante. O carvão bruto é cada um de nós aqui. Nós somos aquele carvãozinho. Mas Deus não quer a gente carvão. Ele pega e fala assim, olha meu filho, você é um carvão, mas eu quero te ver diamante. E para o carvão virar diamante, precisa de pressão, precisa de temperatura alta, precisa de lapidação. Isso dói, isso machuca o diamante, machuca a pedrinha. Só que ela vai virar um diamante de mais alto valor. É isso que Deus nos traz. Ele fala, meus filhos, vocês foram criados para serem grandiosos. E a vida traz isso para a gente na medida que nós precisamos. Então a gente começa a reprogramar a nossa visão, o nosso olhar com relação à dor. E cada vez que a dor chega, ao invés de se lamentar, a gente não vai ficar pedindo, ai Deus, traz dor na minha vida. A gente não faz isso, a gente não quer, né? Mas quando acontecer de chegar, a gente não pode mais falar, ai meu Deus, estou sendo punido, porque fui mal, porque foi isso, porque foi aquilo. A gente pode olhar e falar assim, se a dor chegou na minha vida, talvez eu esteja sendo escolhido por Deus para ser lapidado, e amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu serei mais completo. Amanhã eu serei mais grandioso. Deus não quer que a gente fique no morno. Ele nos dá a chance e o tempo e o caminho para que todos nós alcancemos regiões celestiais, para que todos nós atinjamos esferas angelicais. Todo mundo aqui vai ser anjo um dia, quer queira, quer não. O tempo vai trazer isso para a gente, as experiências. Todos aqui vão amadurecer, todos vão crescer, todos vão superar essa dor. E essa questão está muito associada ao que Jesus nos trouxe no Evangelho. Porque eu falei para vocês, vamos mudar a visão então de, Deus está me castigando, Deus está me punindo, e vamos pensar assim, Deus talvez tenha me escolhido, talvez não. Deus com certeza me escolheu para me fazer maior, para me fazer melhor. Isso quem nos traz é o Evangelho. Isso quem nos traz são os ensinamentos de Jesus. Porque se nós pegarmos a vida dele, tudo aquilo que ele nos trouxe, ele vem falar para a gente de esperança. Ele nos traz a boa nova. Ele nos traz a certeza de que ninguém é desamparado, de que todos são filhos do mesmo Pai e que nenhuma ovelha do rebanho do Pai vai se perder. E nesse texto aqui chamado Evangelho e Alegria,
O Emmanuel nos traz essa lição tão bonita. Vejam só, a gente começou falando sobre a questão da gente ligar muitas vezes religião a ficar sério, a ficar triste, a ficar carrancudo, a ficar, né? E o Emmanuel vem e joga um texto para a gente que chama Evangelho e Alegria. Porque Jesus não trouxe nada disso de dor, de sofrimento. Jesus trouxe alegria. E mesmo na dor, trouxe esperança. Porque tudo passa. E ele diz: cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante a todos. Então, se a gente ainda está achando que nós estamos aqui para sofrer, para penar, que a coisa tem que ser muito ruim, a gente precisa estudar mais Evangelho, porque Jesus traz o extremo oposto nos ensinamentos que Ele nos deixou. Ele nos traz alegria, Ele nos traz a luz no fim do túnel. Porque estudando o Evangelho de verdade, nós começamos a ver a terra, não mais como um lugar para ficar purgando pecado, para ficar sofrendo, para ficar se ferrando mesmo na vida. Não! Ele traz a terra como escola santificante. Santificante para todos. Por que santificante? Porque sabe aquela visão que a gente tem de olhar e falar assim: olha os santos, os seres angelicais? Nós também nos tornaremos isso quando concluirmos tudo que tivermos que aprender nesse planeta bendito e abençoado que estamos todos aqui hoje. Escola bendita. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Séculos, milênios, não sei. Mas eu sei que todos nós vamos concluir essa etapa e esse aprendizado. Então a gente vai começar a reprogramar a nossa sintonia, para quando a dor chegar, a gente não se lamentar mais, se sentindo a última pessoa do planeta, a mais desvalida, aquela que está sendo punida. A gente vai olhar para a dor e falar: hoje eu fui escolhido para crescer, para que amanhã eu seja melhor. E a gente vai começar a agradecer. Quem fazia isso era Paulo de Tarso. E eu queria contar uma história para vocês, também deixada por Jesus, que fala muito sobre essa questão da importância da alegria na nossa vida. Como todos sabem, João era um apóstolo que tinha muito amor, que estava sempre com Jesus e que amava estar com ele, sempre caminhando junto nos seus ensinamentos, nos seus trabalhos, e que se deliciava ouvindo a boa nova, enchendo seu coração de amor. E um dia, o pai de João, o apóstolo, virou e falou assim: filho, eu preciso que você faça um serviço para mim na cidade tal lá, você vai precisar levar não sei o que para mim, depois você volta. E o João ficou bravo, ficou pé da vida, porque ele falou assim: mas caramba, se eu tiver que ir lá longe, lembrando que na época não tinha carro, avião, nada disso, a viagem era bem mais demorada, né? Se eu tiver que ir lá, eu vou perder dias do lado de Jesus, e Jesus vai ao monte pregar todo dia, eu vou lá ver um pouquinho, eu não vou ver, eu vou perder demais. Mas era o pai que estava pedindo, João foi, durou 4 dias essa expedição dele, para poder cumprir aquilo que o pai tinha pedido, o pai dele. E aí João voltou, e 4 dias depois, quando voltou, João foi se reencontrar com Jesus, e Jesus falou assim para ele: e aí, João, conseguiu fazer o que teu pai pediu? Sim, mestre, fiz. Meio bravo ainda, meio emburrado, igual a gente quando fica contrariado, sabe? Emburrado, fiz. João, mas parece que você está meio chateado, você não está feliz. Ai, mestre, eu não queria, eu queria te seguir. João, você cumpriu o que o teu pai da terra pediu, mas e o que o teu pai celestial pediu? Você fez o trabalho auxiliando o teu pai com alegria? Não, mestre. Então, João, o trabalho não está feito, porque o teu pai da terra pediu ajuda, e o teu pai celestial pede que você ajude com um sorriso nos lábios, com amor no coração, seja qual ajuda que for. Da próxima vez, para que você consiga cumprir o seu dever de verdade, vai e faz, mas faz com amor, faz com alegria, faz sorrindo. E João, depois disso, nunca mais ficou emburrado. Quando chamavam para fazer as coisas, mesmo que fosse coisa que ele não queria, que ele não gostasse,
Ele ia e fazia sorrindo e falava: estou atendendo aos desígnios do meu Pai que está nos céus. E para encerrar, eu trouxe um poema que eu vou ler para vocês, porque eu achei muito lindo e que ele tem tudo a ver com isso que nós conversamos aqui. Esse poema também é psicografia do Chico Xavier, e o espírito que nos traz se chama Maria Dolores. E ele diz o seguinte: se carregas contigo o tempo atormentado sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas. Entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia, em mágoas mudas, procurarás saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente, e escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse. Outra é mãe desprezada, anêmica, sozinha, sombra que foi mulher, que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem, que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite, cada dia dirás ao céu, em preces de alegria: por tudo quanto tenho agradeço, meu Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês e uma excelente semana a todos.